O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Fala gente boa, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula do Fabricadeira. E hoje vamos ver um assunto que não é muito bem discutido, muito bem aprofundado em sala de aula, mesmo numa turma IME, que é essa parte daqui. Isso aqui, amigo, é o filé do filé, é realmente a apelação total em termos de geometria analítica. Essa parte aqui, ela dá justamente a visão em geometria espacial do que é cada cônica, por que o nome da matéria são cônicas, né? Tem gente que está estudando circunferência, elipse, hipérbole, parábola, direto na sequência, e nem percebe que, às vezes no livro, às vezes não, muitas das vezes, na maioria das vezes, vem lá escrito que o nome da matéria é o quê? Cônicas, o tópico está escrito lá, cônicas. E o cara vai direto no embalo, ele não se pergunta, tá, mas por que o nome é cônicas? Por que tem esse nome? Justamente tem esse nome pelo seguinte, quem já é nosso aluno da plataforma já viu, assim, uma explicação por alto disso, e agora a gente vai mexer um pouquinho melhor nessa parte. Que é você ter uma ampulheta, que é meio que um cone duplo, né? Tem uma pontinha aqui apoiada na outra, que vai ser cortado por um plano. Um plano que pode ser paralelo à base, aí é o caso mais tranquilo, porque forma uma circunferência. O caso de cortar um plano paralelo à base, você vê desde os primórdios de espacial, quando tem aquele caso lá de cones semelhantes, né? Que forma aqui no cortezinho uma base menor em relação ao original. E essa parte eu tô meio pulando porque eu já pressuponho que você, sendo um cara bom de turma IME e um cara que tem pelo menos o básico, que é espacial, cilindro, cone, etc., já pegou essa parte, que você fez um corte paralelo à base. Era um círculo, só que menor do que o que está na base. E tudo bem. O problema é quando você começa a fazer secções inclinadas em relação a esse cone. Aí é que é o problema. Aí que você tem que tomar cuidado. Dependendo da inclinação que você tenha, que você passe rasgando aqui com esse plano, você pode dar origem a uma parábola, você pode dar origem, como você vai ver, uma elipse ou aquele par de hipérboles. Ou até mesmo os casos degenerados, né? Que são aqueles casos que a gente vê por equação que parecem que são uma coisa, mas não são. Por exemplo, quando você está começando a parte de analítica e está vendo circunferência, se for com um bom professor, ele provavelmente comentou assim, todo mundo fala em sala, soma de quadrados é circunferência, o que está do outro lado é o raio ao quadrado. Mas nesse caso isso faz sentido? Tá, você pode falar que é uma circunferência de raio zero, mas na verdade para a soma de quadrados dá zero, é porque os dois valores ali, tanto o x quanto o y, tem que ser iguais a zero. E onde que isso vai acontecer? É quando o plano vai interceptar essa figura exatamente aqui no meiozinho. Vai cortar só nesse pontinho que está aqui. Porque você vai ter apenas um único ponto como responsável, como pertencente àquela equação. Só vai ter um único ponto de interseção do plano com o cone. Tenha em mente que cônicas tem esse nome porque as curvas que eu estou gerando, as coisas que eu estou originando, são fruto da interseção, são as curvas de interseção desses planos com esse cone duplo aqui, com essa ampulheta, né? Vamos assim dizer. E se eu cortar pelo meiozinho, só tem um pontinho, tá aqui um exemplo, tá? E por aí vai, se eu cortar paralelo vai ser circunferência, se eu cortar com uma certa inclinação, que você vai ver que é paralelo às geratrizes, vai dar uma parábola. Se eu cortar um pouco, ó, se eu pego daqui, aí aqui é crucial. Porque se daqui eu faço isso, aí eu já vou inclinar desta maneira, ó, a parada está paralela às geratrizes. Se eu passo a não estar mais paralelo às geratrizes, tu vai ter corte tanto lá em cima quanto lá embaixo. Aí é o terceiro caso, em que você vai ter ali, ó, um par de ramos de hipérbole. Caso contrário, se daqui eu inclino mais para cá assim, como foi esse caso, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma figura oval, não é uma circunferência porque não está paralela à base, mas vai dar uma figura oval, que é justamente a elipse. Então, dependendo justamente de como que esse plano está cortando aqui a ampulheta, você vai ter uma dessas três figuras. Então, a primeira, para quem não lembra, vai que
o cara não lembra nem disso, né? É a parábola. A segunda aqui que eu formei foi a elipse. E a terceira é a hipérbole. Aí eu tô vendo que você escreveu ali em cima já, o que está me entregando um E, e escreveu excentricidade. Essa excentricidade é aquela mesma que eu aprendo quando eu vejo a aula de elipse? Sim. Só que dependendo da prova a qual aquilo se destina, se é uma ESA, uma FUVEST, um IME, uma UERJ, você acaba vendo aquela matéria de forma mais enxugada. Que afinal de contas, geometria analítica, saiu de circunferência, é uma matéria que geralmente não é considerada fácil por ninguém. Então o cara não pode chegar ali já dando um chute na porta e explicando isso aqui que a sala vai ficar vazia. Vai ficar ele pregando em meio ao deserto, não é? O pessoal vai falar, amigo, tá de sacanagem, tchau pra você. Mas aqui agora, que é a hora de aprofundar mesmo, tchaca na buchaca, isso eu tenho que explicar pra você. E esse na verdade, ele tem tudo a ver com esse lance da inclinação do plano ir mudando, o tipo do corte ir mudando e dando origem a figuras diferentes. Quando você aqui está observando a primeira figura, ela que é a chave de tudo, olha só. Vão existir aqui dois ângulos que você está vendo, um alfa e o beta. O que vai ser, no caso aqui, o beta, galera? O beta é sempre o ângulo que a geratriz forma com a base. Se você pegar um livro, uma apostila, ele vai falar que é o ângulo que a geratriz forma com a perpendicular ao eixo do cone. O eixo do cone é esse aqui. A perpendicular ao eixo do cone é esse. Então, na verdade, pra gente, né, sendo um pouco mais direto, mais linguagem coloquial, o beta ali seria esse ângulo da geratriz com o plano ali da base. Tá legal? A menos que o plano da base esteja torto aqui, realmente ia ter que levar em consideração a perpendicular ao eixo, tá? Como aqui você está pegando algo reto, né? Então funciona desse jeito por enquanto. Vamos tentar não complicar mais do que já é isso aqui. Aí, o que seria o alfa? O alfa é o seguinte, pega esse plano daqui, ó, e vê qual é o ângulo que ele vai formar, também lá embaixo, com essa base, né, com esse plano perpendicular ao eixo aqui do cone. O alfa seria, então, esse ângulo daqui. Então, seno de alfa sobre seno de beta é justamente a divisão entre uma coisa e outra é que vai dar a excentricidade de cada cônica. Todas as cônicas possuem excentricidade, galera. Só que, por exemplo, na parábola, você percebeu que normalmente ela não é falada? Por que ela não é falada? Porque ela é igual a 1. Sabe por que ela é igual a 1? Eu acabei de falar o que aqui, ó? Você vem com um plano paralelo às geratrizes do cone. Até porque se não for paralelo, você der uma miserávelzinha inclinaçãozinha, eu já passo a ter um corte, mesmo que pequenininho lá em cima, e um corte maior lá embaixo, e eu tenho 2 ramos de hipérbole, tá? Então, se eu não for paralelo, se eu mexer um tiquinhozinho para cá ou para lá, eu já não tenho mais um ramo só. E essa é a principal diferença entre parábola e hipérbole. Muita gente não entende. Ué, para mim é tudo curva. Como é que cada um tem um nome diferente? Começa por aí. Quer dizer, não é só isso aí não, né? Óbvio, tem mil outros detalhes e diferenças. Mas o principal, que se torna agora um pouco mais assim acessível a você, é essa ideia. Então aqui, ó, reparar que nesse caso não tem como você cortar lá em cima. Se vem paralelo, ou vem paralelo cortando de cima e não vou cortar a parte de baixo, ou, como está aqui, eu vim em paralelo à geratriz, corto a parte de baixo, formo uma curva de interseção, que é a parábola, e não corto em cima, tá? Para isso acontecer, então, você está vendo que aqui, ó, o ângulo que esse plano vai formar como a base, esse alfa daqui, tem que ser exatamente o mesmo beta que a geratriz forma com a base, tá? Essa linha azul que está aqui tem que ser paralela à geratriz, tá? Então, na parábola, o alfa é igual ao beta. Se o alfa é igual ao beta, você tem que aqui uma coisa corta com a outra. E aí a excentricidade da parábola vai ser o quê? Vai ser igual a 1, tá? Que você vai estar dividindo 2 senos iguais. Já no caso da elipse, repara, o beta ele é maior do que o alfa.
olha para o desenho. Se o beta ele é maior do que o alfa, quanto maior o ângulo, maior o seno, né? É no cosseno que as coisas se invertem. No seno, não. Dado um quadrante específico, lá, um primeiro quadrante, por exemplo, quanto maior o ângulo, maior o seno. E aí eu terei o numerador menor que o denominador. Ou melhor, o denominador maior do que o numerador. Não importa, se você tem isso, a tua fração vai ser o quê, gente? O de cima menor que o de baixo vai ser uma excentricidade menor do que 1. E não foi justamente isso que você viu quando você começou a ver, sem esse jeito mais louco, né, a parte de elipse, que o E é menor que 1? Volta no seu caderno, volta no seu livro, volta na sua apostila, que você vai ver que isso está certo, tá bom? Na hipérbole já é o contrário. Para acontecer isso daqui, ó, você tem ali o ângulo, no caso, beta, né? Que a giratriz forma ali embaixo. E tem um ângulo que o plano de interseção está formando lá embaixo. Eu acho que fica bem nítido que esse alfa é maior do que esse beta, ok? E o alfa sendo maior do que o beta, aí o que você vai ter, galera? Você vai ter que o numerador é maior que o denominador, dando uma fração que ela é o quê? Que ela é maior do que 1, tá? Então tá aí também já uma justificativazinha do porquê das excentricidades funcionarem assim. Agora toma cuidado que hoje em dia assim não é caramba, como cai pra caramba isso, tá? Mas você pode se pego desapercebido numa discursiva do IME e do ITA em relação a esses conceitos. Você da frente aí, printa aí, galera, que aí na volta eu já vou te dar uma questão, um exemplo, que já foi questão do IME, para você ver como isso pode ser aplicado, como isso é temido e dependendo da questão, é até uma questão relativamente fácil, beleza? Então te aguardo já já. Bom, vamos lá, galera. Agora a questão aqui para exemplificar o uso, né, em questão, o uso em prova do que eu falei no bloco anterior. Então, ó, é dada uma elipse de eixo focal 2A, vamos logo sublinhar isso daqui, e excentricidade igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa elipse é a seção de um cone de revolução. Ou seja, você vai pegar um cone, vai fazer um corte nesse cone, e isso vai dar origem a uma figura elíptica. O ângulo que o plano da elipse forma com o eixo do cone é de 45 graus, ou seja, o que tá, vamos lá, vamos terminar de ler. Pede-se em função de a distância do vértice V do cone ao plano da elipse. Então isso aqui é a situação mesmo espacialmente acontecendo. Você vai cortar aqui o cone por um plano e a figura de interseção é a figura oval, que é uma elipse, ok? Então é como se estivesse aqui marcando os pontos, ó, A e a linha. A e a linha, que é meio que a visão frontal da parada. Então, isso daqui é o eixo maior da elipse. A gente sabe que o A, a linha, ele fala ali na questão que é igual a 2A, tá? Então, o eixo focal é o eixo que contém os focos. Isso não é a distância focal. Isso é o eixo focal, o eixo que contém os focos. É o eixo maior, sempre aqui na elipse. E aí, se eu prolongar essa linha, o ângulo que ela vai fazer lá embaixo e o ângulo que a giratriz forma com a base vão ser utilizados. Por exemplo, se eu chamar aqui de θ, esse θ na visão frontal estaria aqui, ó, no prolongamento, cortando aqui o cone original, tá? O cone original está aqui, ó, esse triângulo aqui visto de frente. E assim, vamos lá, gente, ele me deu a excentricidade, né? A excentricidade, no caso ali, ela é igual a raiz de 2 sobre 3. Mas isso é a mesma coisa que raiz de 2 sobre raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Porque eu quero forçar a barra para isso me dar um seno sobre o outro. Que se eu souber quem é o ângulo de cima e de baixo, eu sei quem é o ângulo tanto que a giratriz forma com a base, quanto que esse plano prolongado à esquerda vai formar lá embaixo com a base também. E aí está praticamente resolvida a questão. Mas se aqui eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu acho que você não vai chiar, concorda? Eu faço isso para a equação continuar sendo a mesma, só que eu enxergo dois senos de ângulos conhecidos. O do 45, lá em cima, né, que é o raiz de 2 sobre 2, ó, e também o do 60. Então esse ele é o seno de 45
sobre o seno de 60. E aí eu quero que você lembre lá da fórmula que eu falei lá no bloco passado, quem é cada um. 45 é o ângulo do eixo ali com a base. Então esse θ ali, ó, ele vai ser igual a 45. E 60 graus, amigo, é o ângulo da geratriz com a base. 60 graus, tá? Só que isso é uma figura de revolução. O que é uma figura de revolução aí, ó? Se você não tiver conhecimento espacial, aqui já ferrou. Você está pegando aqui, no caso, um triângulo retângulo e está fazendo ele girar em torno desse eixo para dar origem, né? Como se a observação a uma velocidade muito rápida daquilo girando, desse origem a um cone. Isso quer dizer que se aqui é 60 graus, aqui é 60. A figura da esquerda tem que ser idêntica da direita. Afinal, é a mesma, só que é rodopiada em torno desse eixo, tá? E com isso, como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, já tem 120, falta 60, acaba indo 30 para cada lado, né? Que no final das contas eu formei um triângulo isósceles. Então essa altura vai ser bissetriz. E o que ele quer? Ele quer saber a distância do vértice até o plano da elipse. O plano é essa superfície amarela, que eu aqui de frente vejo apenas um filete. É isso aqui que é o tal plano, cuja distância ele quer tirar do vértice até ele. Distância de ponto, tá? A reta é sempre por uma perpendicular. Aí o que vai acontecer, galera? Tem ângulos aqui que eu posso usar? Eu vou dar só uma roubada aqui, tá? Para ficar mais visível. Senão vai ficar um triângulo fechadinho demais e você não vai enxergar o que eu quero. Então eu vou fazer aquele 90 que alguns roubam, né? Que é essa galera que pega ângulo agudo e transforma em ângulo reto. Mas aqui eu vou dar uma roubada só para ficar mais visível. O que vai acontecer? Vamos pensar. Se aqui é 60, esse 60 é ângulo externo nesse triângulo. Então aqui, ó, é 45, falta 15 graus para fechar tudo direitinho. Porque esse mais aquele. Se não, caramba, joga 120 para o outro lado, vê que a soma é 180, que vai dar a mesma coisa. Esse 15 e esse 15, eles são opostos pelo vértice, tá? E aí, beleza, ó, o que vai acontecer? Se aqui é 60, mais 15, 75... Lá do outro lado, eu também tenho que ter o quê? 75. Esse ângulo aqui, ó, vai ser 75 graus. Essa distância D é o que eu quero. Mas eu preciso nomear alguma coisa ali naquele triângulo, que tem o D, o 90 e o 75, para ter com que me basear. O que eu vou pegar e vou fazer agora? Você está esquecendo uma coisa, que esse 2A aqui na questão não está à toa. Isso foi dado por algum motivo. Lembrando que no desenho que eu tenho, ó, aqui em rosinha, esse é 2A. Aqui em rosinha, ó, isso é 2A. Essa distância é 2A. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui do V até o A de uma letra K, tá? Que aí nesse triângulo em rosinha, eu vou poder pegar e usar a lei dos senos. Como é que é? Você vai ter o seguinte ali, ó. Você vai pegar naquele triângulo rosa, vai fazer então assim, ó. Pega, aqui no canto é 15, isso é 2A, isso é K. E lá em cima tudo é 60. Então faz o seguinte, ó, lei dos senos. Você vai ter então que 2A sobre o seno de 60 é a mesma coisa que K sobre o seno de 15. Lado sobre o seno do oposto, igualado sobre o seno do oposto. Tá legal? E aí, beleza, vamos fazer o seguinte. Como no triângulo azul, a gente tem o que ali? Um triângulo retângulo, onde o D que eu quero é a hipotenusa, ó. Você tem o K como cateto. E aqui, aliás, eu mesmo me traí pelo meu desenho, né? Você tem ali
o D como cateto, na verdade, né? Você tem o K como hipotenusa. E aquele ângulo ali embaixo como sendo um ângulo de 75 graus. Então, se você observar, o seno de 75, ele vai ser o oposto sobre a hipotenusa. Então, o dele vai ser K vezes seno de 75. Por outro lado, amigo, o K ali, se eu isolar, ele vai ser o quê? 2A sobre seno de 60 vezes seno de 15 que vai para o outro lado. Então, vamos fazer isso. Então, ó, não se vá, professor Fortão. Vai ficar ali o K, que é 2A sobre seno de 60 vezes seno de 15 vezes seno de 75. Caramba, vou ter que fazer aquele bando de seno de A mais B e cosseno de A menos B e não sei o que. Não, calma. Lembra que 75 e 15 são complementares? Então, um seno de um é igual ao cosseno do outro. E aí, ó, você vai estar fazendo 2 vezes seno A, cosseno A. 2 vezes seno vezes cosseno, gente, é o desenvolvimento do seno de 2x. Ó, deixa eu escrever de uma outra maneira que pode ficar mais visível a você. Você tem que ali vai dar 2, vai dar melhor A sobre seno de 60 vezes 2 seno 15 cosseno 15. E aí o que acontece ali? Quando você tem isso, ó, acabou. 2 seno x cosseno x, isso é o seno de 2x. E aí, como ali o x é 15, você vai ter que isso vai dar o quê? Ó, para quem não lembra, né? Seno de 2x é o quê? 2 seno vezes cosseno. Então é como se aquele x ali fosse de 15 graus. Logo, isso tudo vai virar um seno de 30. Nossa, menina, pior que é. Garota, pois é. Então vai ficar A seno de 30. Você olha para isso e agora fica que nem o pintinho que nem sai do ovo. Chocado. Então, ó, vai ficar aqui, ó, seno de 30, que é meio. Ai, tô chocado mesmo, professor Fortão. Você fez voodoo. E o seno de 60, que é raiz 3 sobre 2. Pronto. O 2 ali, corta, tá? Que aí você vai ter o quê, ó? O que você é pra fazer? Não, aqui, caduco. Tá? Corta. Que aí você vai ter que o D, ele vai dar A sobre raiz de 3. Ou, racionalizando, A raiz de 3 sobre 3. Pronto. Tá aí o que vocês queriam, tá? Uma questão muito bem trabalhada, uma questão mais à moda antiga do IME, uma questão que realmente merece ser reestudada, que não é para qualquer um, é daquela que você vê alguém fazendo e talvez, quem sabe, um dia você consiga também fazer. Printa então aí, galera, tenta refazer. Essa questão é cabiciosa, você não vai achar milhares de questões assim por aí, tá? Para estudar de prova antiga. Você vai catar milho, mas é importante saber. Principalmente para a galera que já está num nível mais alto, que de repente não passou por um acidente e está buscando coisas para aumentar o seu próprio hype, está cansado de estudar a mesma coisa, não sabe mais o que fazer, uma questão como essa acho que é um presente para a sua noite, para a sua manhã, para a sua tarde de estudos. Se você não é nosso aluno ainda, lembra lá, vai em www.fabricad.online, usa um dos cupons de desconto que apareceram aqui ao longo da aula para você fazer parte da nossa família. Não espera você mais nada, nem um segundo, nem um minuto para você se preparar com a gente. Beleza, galera? Quem quer IME, quem quer ITA tem que ter foco, tem que ter raça, tem que querer, tem que gostar. Bom, ficamos por aqui. Forte beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera.